Bom dia. Nós vamos começar mais uma vez o nosso culto ao Senhor, onde nós estaremos estudando, conversando, não é? Refletindo sobre a palavra de Deus, sobre o ensino que a Bíblia tem para nós a respeito da revelação de Deus. E essa revelação é o próprio Deus. E tudo sobre Deus se resume ao amor de Deus, não é? Porque ele é o próprio amor e a Bíblia diz que Deus é amor. Então isso explica bem quem é o próprio Deus que a Bíblia busca revelar ou busca mostrar, não é? Do que ela entende dessa revelação, tá bom? No Salmo 119, versículo 134, a Bíblia diz assim: resgata-me, o salmista cantando ao Senhor, né? Resgata-me da opressão do homem, assim guardarei os teus preceitos. Claro, isso aí está caindo justamente nos erros que a gente comete, não é? Primeiro, a ideia de que, Senhor, eu não sou do jeito que tu queres porque alguém me impede. Eu não sou agradável a ti porque alguma coisa me impede. E quando não tem nada para impedir, a gente bota a culpa no diabo, bota a culpa em Satanás, o que seja, né? Mas a ideia é passar adiante a culpa, né? A culpa não é minha, a culpa é do outro. E o salmista está repetindo isso exatamente dentro dessa visão humana que a gente tem. Resgata-me, Senhor, da opressão do homem, e assim eu guardarei os teus preceitos. Uma coisa não tem a ver com a outra, não é? Não tem de maneira nenhuma a ver com a outra. Então, a paráfrase terapêutica diz assim: somos bem-aventurados, pois o Senhor Deus, pela sua graça salvadora, por seu Espírito ajudador, tem nos guiado a guardar os seus preceitos. Então, essa graça, né, pelo Espírito, tem nos levado a cada vez mais sermos guardiões, digamos assim, né, dos preceitos do Senhor. Aqui diz, batizados em Jesus. Então, isso aí é a ideia de que nós cumprimos, né, nós cumprimos esses preceitos, não pela nossa maneira de ser, a nossa maneira de viver, mas porque Jesus cumpriu. Então, se estamos batizados em Jesus, ou seja, se estamos em Jesus, aquilo que aconteceu com Jesus acontece conosco também. Aconteceu e acontece conosco, porque estamos batizados nele. Aconteceu com ele, acontece com a gente. Tá bom? Então, tem nos guiado a guardar os seus preceitos, né? Batizados em Jesus e pelas mudanças que tem operado em cada um de nós. Estamos cada vez mais parecidos com ele. E essas mudanças faz com que nós estejamos cada vez mais guardando esses preceitos dele, do Senhor, né? Então aqui diz, e isto nos tem levado a estarmos resgatados da opressão do homem. O fato de estarmos cada vez mais parecidos com Jesus e tendo cumprido os preceitos do Senhor em Jesus, por causa do batismo, né, nós estamos cada vez mais resgatados da opressão do ser humano, das pessoas, do mundo, pois passamos a amar, compreender e respeitar todos ao nosso redor. Né? E quanto mais você ama, mais você percebe que não há opressão, mesmo que haja. Digamos, no extremo, há uma opressão, mas acontece que você ama o opressor, então você não sente aquela opressão. Digamos que haja essa opressão, né? Então você passa a amar, o que é que vai acontecer? Você vai compreender, você vai respeitar, você vai até defender, não é, aquela pessoa. Então você perde, né? Você termina não entendendo que esteja acontecendo essa opressão, não é? Então o salmista, o que está faltando nele é exatamente entender o que nós estamos
entendendo para nós diante da convivência com o mundo. Tá bom? Então, isso é o Salmo 119, versículo 134. Diante disso, então podemos afirmar que o nosso culto a Deus, né, o nosso culto ao Senhor, é saber mais sobre a revelação divina. Essa semana, nós estamos conversando, dentro dessa visão, estamos conversando sobre a letra mata. É o que a Bíblia nos fala em 2 Coríntios 3:6. Tá? A letra mata. Que letra é essa? A letra aí é aquilo que os homens, os escritores, né, dentro dos seus limites humanos, tentaram mostrar a respeito da revelação de Deus. Então, a letra é essa parte humana, essa maneira humana, limitada de entender a revelação de Deus. Tá bom? Então, no domingo, a gente falou que Deus sempre quis alcançar e salvar todos os homens, todas as pessoas. Sempre quis. Desde Adão até o fim, né, da vivência do homem nessa terra, né, ele vai sempre querer alcançar e salvar o máximo de pessoas. Segundo, a todos, conversamos isso ontem, né, ele quer alcançar e salvar a todos antes e durante o judaísmo, dentro e fora. Isso vai contrário à ideia que a gente tem de que Deus só se revelou para Moisés, para Abraão, para os judeus. De maneira nenhuma. Deus não ama somente eles, Deus ama o mundo inteiro. E Deus se revela ao mundo inteiro. E a prova disso é um Melquisedeque, que não era judeu, mas adorava, louvava, exaltava a Deus. A religião dele era uma religião voltada para Deus, e ele lá era o sacerdote do Deus Altíssimo. Né? Nós temos a experiência de Jó, que o texto mostra que ele não era judeu, tá? Mostra porque não tem nada de judaísmo na vivência e nos relacionamentos de Jó com Deus, e se tivesse, né? Se fosse uma realidade, é claro que os judeus iriam colocar, e não tem, né? E outros tantos, né? Onde Deus falava, mantinha contato, aceitava, não é, a convivência com as pessoas. Então haviam outras religiões nisso. Hoje, a gente lembra que ele quer se revelar, ele quer alcançar e salvar, não é, pessoas a todos. Ele quer alcançar todos dentro e fora do cristianismo. Caímos na prepotência de achar que somente nós, não é, que somos os beneficiados. Deus só ama a gente, né? Deus só ama o nosso grupo. Então, isso afasta um pouquinho essa ideia. Em João, capítulo 10, versículo 16, Jesus diz que ele tinha outras ovelhas fora daquele aprisco, fora daquele rebanho. Falando aos apóstolos, falando aos primeiros cristãos, digamos assim. Eu tenho outras ovelhas além de vocês. Tá? Isso muitas e muitas pessoas dentro e fora de religiões, né? Existem pessoas que por um motivo ou outro estão sem religião, né? Pessoas que por causa da localização onde moram ou por causa de outras circunstâncias não têm uma religião definida. Agora, Deus ama e não tem religião, não me serve? Não, Deus ama essas pessoas. Deus respeita, não é? Até se elas tivessem motivo para ter alguma religião e não tem, ainda assim Deus respeita, ama e Deus aceita e quer essas pessoas. Aqui eu coloquei para lembrar para agora, religião tem muitas virtudes e muitos malefícios. Né? Eu já mencionei isso. Eu estou estudando um artigo e estudando outros artigos que o questionamento é esse. O mundo seria mais pacífico se não tivesse religião? Ora, antes de qualquer resposta, só o fato desse questionamento existir já mostra que tem alguma coisa errada. Né? Você não questiona o óbvio.
tá bom? Mas quando você para questionar coisas, já no mínimo já tem alguma coisa aí que precisa ser trabalhada, tá? Ou as explicações, ou a própria coisa em si, o próprio objeto em si, alguma coisa tem que ser trabalhada, não é? Porque o questionamento já foi levantado. E a minha pergunta no estudo que eu estou fazendo, não é se o mundo seria melhor sem religião. A minha pergunta é, será que o mundo seria melhor sem o cristianismo? Diante dessa história, pavorosa que nós temos aí, junto com a história da humanidade, será que o mundo seria um lugar mais tranquilo sem o cristianismo? Essa está sendo a minha questão dentro desses estudos que nós estamos fazendo, tá bom? Então, vamos ver aqui. Muitas religiões têm muitas virtudes e muitos malefícios, formado por pessoas lideradas, no geral, pelo joio. Por que o joio? O trigo, ele é pacífico, ele é tranquilo. O trigo é ao contrário do que diz, como eu dou um boi para não entrar numa briga e dou uma boiada para não sair dela. O joio é o contrário, o trigo é o contrário. Ele dá um boi para não entrar e uma boiada para se manter fora. O trigo, a ovelha, ela é pacífica, Bem-aventurados os pacificadores, porque eles, viverão essa circunstância. Então, na verdade, a ovelha ela é pacífica, o trigo é pacífico. E isso faz com que o joio, com a sua violência, com a sua força, com a sua intrepidez, com a sua teimosia, com a sua arrogância, com a sua prepotência, o joio assuma a liderança. É por isso, essa é uma resposta, é por isso que a gente tem aí um cristianismo tão pernicioso, Porque quem está na liderança desse cristianismo não é o trigo. Quem está na liderança desse cristianismo aí que a história registra é o joio, tá bom? Então, religião, tem muitas virtudes e muitos malefícios. Assim, a religião atrai muita gente e afasta muita gente, entendeu? Atrai muita gente e afasta muita gente, lamentavelmente, Deus ama a todos, convence, converte e santifica os que se submetem. Há salvos e não salvos dentro e fora das religiões, tá bom? Então, esse tem sido esse é o panorama, que a gente tem para conversar, hoje nesse início do nosso culto. Sendo assim, a gente vai agora para falar um pouco sobre o culto a Deus. Uma das maneiras de cultuar a Deus. Bom dia, irmã Arideia. Bom dia, irmã Ivete. Muito bom dia. Deixa eu colocar aqui sobre o verdadeiro culto. Hoje a gente vai chamar a atenção que o verdadeiro culto a Deus, claro, sempre é ser luz e sal para o mundo. Tá? Esse é o verdadeiro culto a Deus. Cuidar, amar, respeitar, dar bom testemunho, zelar do mundo. Mas o mundo não merece, não importa. Deus ama e se você quer glorificar a Deus, então é exatamente isso que Deus espera, para ser realmente glorificado. Não adianta a síndrome dos generais de Hitler. Adora muito no domingo e na segunda-feira sai para matar. E matar, no texto bíblico, não matarás, não é somente tirar a vida de alguém. É maltratar as pessoas, é falar mal das pessoas, é divulgar defeitos. Isso tudo é não matarás. Está lá no texto. Jesus falando, antigamente vos disseram isso, eu, porém, vos digo. Entendeu? Então, adoração a Deus, a verdadeira adoração a Deus, não é o blá, blá, blá. A verdadeira adoração a Deus é sermos luz e sal no mundo. Tá? E hoje a gente vai chamar a atenção dessa verdadeira adoração no trabalho, no emprego, na profissão. Certo? Então, o verdadeiro culto a Deus é ser patrão, empregado e colega como Jesus seria. Você é patrão?
Então, você quer adorar a Deus sendo patrão, né? Você quer adorar a Deus? Então seja um patrão como Jesus seria. Justo, correto, entendeu? Então esse é o seu alvo. Não é o que o mercado manda você ser. Não é o que o sistema manda que você seja, não. É você ser patrão como Jesus seria no seu lugar. Isso adora a Deus. O resto é conversa fiada. O resto é blá, blá, blá. Você é empregado? Então, você quer adorar a Deus? Seja um empregado como Jesus seria se estivesse em seu lugar. Não depende de patrão bom ou ruim, não. Não depende de ser bem pago ou mal pago, não. Não depende nada disso. É problema da pessoa que está fazendo isso. Para você adorar a Deus, não é cantar bonito e vir no seu emprego e ser um mal empregado, não. O verdadeiro culto a Deus é você ser um empregado no seu trabalho, como Jesus seria no seu emprego, no seu trabalho. Tá bom? O resto é conversa fiada. O resto é conversa, conversa para boi dormir. Tá? Você quer adorar a Deus? Então seja um colega dos seus colegas, dos outros trabalhadores, como Jesus seria no seu lugar. Entendeu? Então, descubra com Jesus, Senhor, como é que tu serias na relação com os meus colegas? E esse é o seu grande objetivo. Essa é a sua grande música para adorar a Deus. Essa é a sua grande oração. Essa é a sua grande dedicação. Esse é o culto a Deus. O resto é conversa fiada. Tu és maravilhoso, Senhor. Ó Deus, que coisa maravilhosa estar contigo. Como é gostoso estar contigo. Isso tudo é conversa fiada. O verdadeiro culto a Deus é lá, sendo luz, sendo sal na vida das pessoas. Tá bom? Então, não esqueçamos disso. Vamos aqui para, assim, antes disso, a gente vai para o texto bíblico, mas eu queria chamar a atenção aqui para isso aqui. Uma nova estratégia que nós estamos, né, que o grupo de produção, digamos, do nosso culto, né, orienta. É o seguinte, para este culto chegar mais longe, essa é a nova estratégia, para esse culto chegar mais longe, né, nas plataformas. A realização é aqui no Facebook e a permanência do culto vai ser lá no YouTube. Né? Mas nós vamos ter aqui o link para ir lá para o YouTube no Facebook, tá bom? Mas a ideia é essa, realização aqui e a permanência lá, né? E fazer o seguinte, assista e faça o seguinte, se ainda não fez, a inscrição e o sininho lá no Facebook, né? Tem um sininho lá, o sininho é para avisar que chegou coisa nova, e a inscrição, e este culto, né? Assista, curta, comente e compartilhe. São o quê? 4 coisas, né? Esse culto, assista, curta, comente e compartilhe. CCC. ACCC. Pronto. E se não fez ainda, se inscreva lá no YouTube, não é? E clica lá no sininho, tá bom? Vamos aqui para o texto bíblico. Deixa eu colocar aqui nos comentários. Aqui. Cadê? Comentários? Entrou? Entrou não. Vamos lá. Entrou. Então tá aqui. Estamos em João, né? Só que agora estamos no versículo 16, não é mais o 15, tá? Então, 16. A gente vai aqui nesse contexto, né? A gente vai até o versículo 29. Deixa eu colocar aqui, 29. Tá bom? Ok. No versículo 19, porque ontem já falamos sobre 16, 17 e 18. E mostramos como parece com a gente, tá bom? Ontem conversamos sobre isso. E aqui no versículo 19, o texto lembra o seguinte. Disse-lhe, pois, Jesus, em verdade vos digo que o filho de si mesmo nada pode fazer. Tá? Nada pode fazer, senão o que vir o Pai fazer, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Jesus está usando aqui a linguagem da época, a linguagem, vamos dizer assim, da cultura apocalíptica. A cultura apocalíptica
muitos anos, 100, 200 anos antes de Cristo, não é? Já falava, não, lá na época de Ezequiel, isso, o quê? 400, 500 anos, né, antes de Cristo, Ezequiel já falava sobre o Filho do Homem. O Filho do Homem, dentro da cultura apocalíptica, dentro da cultura judaica, e como era a linguagem que todo mundo conversava, não é? Naquela época de Jesus, e Jesus, então, aproveita essa informação para se apresentar. Então, a figura do Filho do Homem era a ideia daquele grande libertador que Deus iria levantar dentre os homens, tá? Para libertar o povo de Israel, não espiritualmente, eles estão lá estão lá nada a ver com isso, para libertá-los, alimentando a arrogância deles, de que sendo o chamado povo de Deus, aliás, essa classificação toda religião tem, tá? Não é uma exclusividade judaica, não. Todo povo se acha povo do Deus que acredita, que na verdade é o mesmo Deus que se revelou e que cada um entendeu de uma maneira diferente. Moisés entendeu esquisitamente e outros também entenderam esquisitamente. E cada um achava que era o povo de Deus. Essa coisa arrogante que nós seres humanos temos, né? Então, eles entendiam que Deus iria levantar um homem semelhante a Moisés, semelhante a Davi, eram as duas marcas do Messias deles, né? do enviado de Deus, para libertá-los politicamente de outros povos. Porque os outros povos adoravam outros deuses. Se não fosse esse argumento, também arranjariam outro, tá bom? Ninguém está preocupado com o que o outro crê, não. Quer arrasar o outro para se dar bem. Isso é do ser humano. Então, o judeu, né, que estava sob o domínio, né, de Babilônia, da Pérsia, da Grécia, de Roma, então estava sob o domínio desses povos, então eles entendiam como é que nós, povo de Deus, né, estamos sob o domínio desses pagãos, desse povo mundano, desse povo contra Deus, né? Porque estar a favor de Deus é estar a favor deles. Como a gente faz também, né? Estar a favor de Deus é estar a favor deles. Como estavam contra eles, então não era a favor de Deus. Essa doençada que a gente tem. Então, muito bem. A ideia que eles tinham é que Deus ia levantar uma pessoa, um ser humano entre eles, para libertá-los disso. Tá? E esse era o Filho do Homem. Então, quando Jesus aqui chega para explicar sobre a sua missão, para explicar, né, sua situação, ele então diz, olha, em outras palavras, dentro do que vocês entendem, o Filho do Homem só pode falar o que o Pai do Filho do Homem, né, o que o Pai orientar e praticar e mostrar para que ele mostre a todos. Entende? Então, a ideia é essa. Porque, na verdade, ele era o próprio Pai. Ele era o próprio Deus. Mas, usando a linguagem daquele povo, ele menciona, ele entra, então, nessa ilustração, não é? Para que as pessoas compreendessem. Aí vem o versículo 20. Porque o Pai ama o Filho. Ora, eles são o mesmo. E Deus é amor. Né? Deus, o Pai e o Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo, são um só. E Deus é amor. Então, porque o Pai... Então, ele continua na linguagem das pessoas, né? Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que ele mesmo faz e maiores obras do que estas lhe mostrará o Filho, para que vos maravilheis. Agora, veja só. Você pode reclamar, né? Como eu reclamo e outros reclamam. Mas Jesus poderia falar logo diretamente o assunto, né? Não precisa, porque se aquele negócio que eles acreditavam não era o ideal, por que Jesus usava isso? Ora, veja só, queridos, a gente precisa lembrar que a obra do convencimento, né, é do Espírito Santo. O Espírito Santo tem o poder, né? Veja só o poder, vou exagerar aqui um pouquinho, tá? Só para você ter uma ideia do poder que o Espírito tem para convencer. Não convencer a outra pessoa do que você quer que ela se convença, não é isso não.
para levá-la a se convencer do que Deus quer que ela se convença. Entendeu? A necessidade da outra pessoa não é o que você acha, é o que Deus acha. Então, o Espírito trabalha para convencer as pessoas não do que você quer que ela se convença, mas do que o Espírito quer, né? Deus quer que ela se convença. Então, você está falando aqui de banana, vamos falar, né? Você está falando sobre as vitaminas da banana. O que a banana é bom, ajuda na saúde e tal, mas o Espírito usa essa vitamina que você está falando para falar a respeito de abacate no coração dela. Entendeu? Então, essa é a ação do Espírito em convencer. Não convencer, não é, do que você quer que ela se convença, mas do que Deus quer que ela se convença. Então, a gente tem que ficar sempre tranquilo, não tem que ficar angustiado. Mas eu falei tanto e a pessoa nem entendeu o que eu falei. Graças a Deus não entendeu o que você falou. Porque é importante que ela só seja convencida do que Deus quer que ela se convença. Então, fique tranquilo, né? Você fez sua parte malzinha, uma partezinha aí preconceituosa, do seu jeito, achando que aquilo é que é o ideal, e ela está entendendo o ideal. No correr dos dias é que ela vai começar a cair nos seus preconceitos, nas suas deficiências, vai querer repetir as suas falhas, essas coisas todas. E Deus vai administrando essas ignorâncias e infantilidades nossas, tá bom? Com o seu amor, com a sua misericórdia para com cada um de nós. Então aqui está o texto, Jesus então se apresentando, né? O versículo 20, vou repetir, diz: porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que ele mesmo faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis, tá bom? Então, basicamente é isso, Jesus se apresentando, não é, para aqueles judeus que estavam escandalizados, porque Jesus mandou o rapaz pegar a cama e carregar, não é, já que ele agora estava curado do seu problema, tá bom? Vamos aqui conversar um pouquinho sobre a igreja de Jerusalém. Alguém falou, né? Alguém falou não, é uma metodologia ideal. A metodologia ideal. Diz que em vez de você passar muito tempo mostrando cédula falsa, ou seja, chegar para a pessoa com várias cédulas falsas, né? E mostrar, olha, aqui essa cédula falsa aqui, não sei o quê, olha essa outra aqui, como ela é, onde é que ela falha, onde é que está o erro dela. Em vez de você perder tempo em ficar explicando sobre cédulas falsas, o ideal é você ir somente com uma cédula, a verdadeira, e você explicar sobre a verdadeira, porque na hora que a pessoa conhece a verdadeira, a falsa, ela vai perceber logo que tem alguma coisa errada naquela falsa, porque ela conhece a verdadeira. Então, o nosso padrão, o nosso ideal, não é que seja o perfeito, não é? Porque a igreja de Jerusalém era formada por gente igual a gente, tá bom? Mas o ideal seria a gente estar sempre atento ao que acontecia na igreja de Jerusalém. Eu estou falando da igreja de Jerusalém dos anos 30, né? Depois de Cristo, 30. Porque depois dos anos 40, a coisa lá desanda, né? O joio passa a assumir mais. Como é que eu sei disso? É só você ler o livro de Tiago, a carta de Tiago, escrita, não é? E você vai ver como o joio já estava liderando, não é, a vida daquela igreja. Mas no livro de Atos, você tem muitas informações sobre a igreja de Jerusalém. Tinha defeitos? Claro, tinha defeitos. Mas havia muito mais virtudes, muito mais, né, vantagens. Então a gente se prende a trabalhar a cédula verdadeira para que quando a gente esteja diante da falsa, a gente possa compreender. Então já vimos, né, estamos trabalhando a partir do capítulo 2 de Atos. Já vimos o versículo 42 e 47. O 47 é sempre fundamental, toda vez que a gente trabalhar, para a gente ver o resultado daquilo. O que é que eles faziam e o resultado daquilo, tá bom? Então, vimos o 42, 47, já conversamos sobre o 43, 47, foi a semana passada.
Não foi a semana, foi a semana retrasada. Já conversamos sobre o 44, 47, tá? Na semana passada. E hoje a gente vai falar rapidinho sobre 45 e o 47. O versículo 45 e o versículo 47. Tá bom? Eu já copiei, já. A Igreja de Jerusalém, já coloquei aqui no comentário. Então, vamos ver aqui. Eles vendiam, o texto diz, eles vendiam as suas propriedades e outras coisas. É a primeira coisa que está aqui. A Igreja de Jerusalém, ela começou a se notabilizar porque eles vendiam suas propriedades. O tudo, seria a ideia de tudo? Não. Digamos, é aquilo que excede as suas necessidades, tá bom? Eles vendiam as suas propriedades e outras coisas. Porque, por exemplo, como é que você vai passar fome para ajudar quem está com fome? Você só pode ajudar quem você com aquilo que você tem. Então, vendiam tudo, vendiam as propriedades e outras coisas. Bem semelhante ao que Jesus ensinou, e a gente tem conversado aqui, àquele jovem rico. Vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres, venha e me siga. Tá bom? Agora veja a segunda coisa que tem aqui no versículo 45. E dividiam o dinheiro com todos. Essa era uma prática daquela igreja, Vendiam suas propriedades e dividiam o dinheiro com todos. Terceira coisa, de acordo com a necessidade de cada um. Quem precisava mais, recebia mais, O que seria isso? Seria a ideia mais ou menos assim, dentro de uma lógica, Dentro de uma lógica. Aqui, digamos que... Deixa eu botar em números para a gente entender. Todo mundo, para sobreviver de uma maneira digna, Não de uma maneira exagerada, mas sobreviver de maneira digna, precisava de 10 coisas, 10 itens, tá? 10 itens. Havia uma pessoa que se convertia, que entrava, ia para a igreja, e tinha 50 itens. Então, a ideia é que ele vendia os 40 itens que sobejava, pegava aqueles 40 e então dividia com outros. Então, tinha gente que tinha só 2 itens, então recebia 8. Tinha gente que tinha somente 6 itens e recebia 4. Entende? Então, é a ideia de manter todos no mesmo nível. Essa é uma ideia lógica, tá bom? É uma ideia lógica que a gente pode ter. Porque não adianta, como eu falei antes, não é lógico eu passar fome para matar a fome de outros. Tá bom? Não tem lógica nisso. Então, veja só, de acordo com a necessidade de cada um. Então, era isso que acontecia ali na igreja de Jerusalém. Isso pode ser chamado de capitalismo? Não, ao contrário. Isso pode ser chamado de comunismo. Vou falar aqui, eu sei que já botaram tanta coisa ruim a respeito de comunismo, as pessoas confundem muito. Por exemplo, tem muita gente aí zangado com, vou dizer, pastores, digamos. Zangado mesmo com pastores. Por quê? Todos os pastores têm culpa? Não. Alguns pastores cometem erros, falhas, a ponto de tirar a dignidade dessa função. Então, a gente tem que ver o seguinte, existem bons pastores e existem maus pastores. Existem bons médicos e existem maus médicos. Existem bons professores e maus professores. Existem bons políticos e maus políticos. A gente não pode botar tudo no mesmo barco, Existem bons comunistas e maus comunistas. Existem bons capitalistas, é difícil, mas existe também maus, é difícil ter bons capitalistas, mas existem os maus capitalistas.
Entendeu? Por que é difícil bons capitalistas? A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a causa de todos os males. Então, quem vive de juntar lucro, de lucrar em cima das situações, ganhar muito, esse tipo de gente é a causa de todos os males. Nós temos aqui no sul da Bahia, estamos sofrendo, desastres, fora de época. Os Estados Unidos está sofrendo desastres fora. Sabe o que é isso? Isso é ganância. Não é culpa da natureza, não. É a ganância. As pessoas estão querendo ganhar dinheiro, muito dinheiro, mesmo que tenha que prejudicar o meio ambiente. O amor ao dinheiro, é por isso que existem, é difícil, mas pode até existir bons capitalistas, Eu estou falando de capitalista, não é de classe média que fica impressionada com o capitalismo, não. Não estou falando de pobre que fica impressionado com o explorador capitalista, não. Não estou falando disso, não. Eu estou falando do capitalista mesmo, aquele que, como diz o texto bíblico, agora eu posso descansar, não preciso mais trabalhar, eu já ganhei, agora é o que eu ganhei aí, dá para viver a vida toda. É isso. Estou falando desses, entendeu? Esses é muito mal. Vá, venda tudo que você tem, dê aos pobres e me siga, ok? Então, mas aqui está, a igreja de Jerusalém tinha esse comportamento. Aí diz o texto no versículo 47, louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo, ao rebanho, as pessoas que iam sendo salvas. Tá bom? Então, aí está a cédula verdadeira, para a gente, então, comparar com as cédulas falsas. Tá bom? A gente sente quando é falso, quando a gente conhece a cédula verdadeira. Tá bom? Muito bem, vamos aqui para a declaração doutrinária. A gente vai começar uma nova afirmativa da declaração doutrinária, porque a gente já fechou aquela anterior que nós estávamos trabalhando, Então, aqui a gente hoje tem o seguinte, aqui, ó. Deus é infinito em santidade e em todas as demais perfeições, tá bom? Eu, dentro da minha visão, e aqui ainda não tem, digamos, um ponto final para mim, tá bom? Ainda não tem. Mas eu entendo, até agora, eu tenho compreendido que a marca maior de Deus é o amor. Deus é amor, ele é infinitamente amor. Infinitamente. Agora, por ser amor, em consequência de ser amor, ele é santo e justo. Entende? Então, isso aí é resultado do fato dele ser essencialmente amor. Deus é amor e, por ser amor, ele é santo, justo, verdadeiro, ele é fiel, ele tem uma série de outras muitas características, mas por causa do fato dele ser amor, Por causa dele ser amor. Mas não há problema nenhum de dizer, não, Deus é amor, justiça e santidade. Tá bom? São maneiras de resumir, digamos, tudo aquilo, o muito que ele é. Isso é só um resumozinho que a gente faz na teologia, Mas é muito mais do que isso, muito mais. Mas aqui a preocupação dessa afirmativa é mostrar a infinitude, não há limites, A ideia de infinito aqui não é uma coisa distante da gente, muito longe, que termina muito longe da gente entender. Não, a ideia é de que não termina, não tem fim, não tem início, não tem fim. Ele é essencialmente isso, No caso aqui ele fala de santidade, mas a gente lembra, ele é infinitamente amor. A gente é que não compreende esse amor. Entende? Então a gente coloca limites. Eu já falei aqui, de outro dia, eu conversando com alguém, a pessoa me disse, que existem, veja só a cabeça dela,
Existem pessoas que Deus faz questão de que não queiram nada com ele. Ora, uma pessoa dessa não sabe o que é Deus, não sabe o que é amor, né? Então, isso ilustra bem. A gente fica apavorado com isso, mas isso ilustra bem a cabeça da gente. A gente não consegue, com a nossa limitação, com os nossos defeitos, com os nossos preconceitos, com as nossas prepotências, teimosias, com essas coisas que a gente tem, a gente não consegue compreender, não é, a grandiosidade desse amor. É por isso que a gente, né, tem esses limites tolos, semelhantes a esse que eu mencionei e que falou dessa limitação do amor de Deus. Tá bom? Bom, isso aqui é a declaração. A gente vai aqui para o Facebook. Vamos lá no Facebook, dar uma olhada no que é que ele tem para a gente, tá bom? Deixa eu colocar aqui nos comentários. Deixa eu botar o Facebook aqui na tela para a gente acompanhar. Cadê o Facebook? Está aqui. Pronto, já está aqui. Deixa eu colocar aqui deste lado para facilitar, né? Muito bem. Aqui então está o culto de hoje. Esse culto de hoje está curtido por Maria Arideia, por enquanto, né? Por Maria Arideia e Ivete Espíndola. Aqui tem o dia de hoje. Deixa eu abrir aqui. Olha, hoje é 14 de dezembro. O mês de dezembro é o mês vermelho e o mês laranja. A gente já sabe, né? O que isso significa. O dia 14 de dezembro é o dia do alergista e do engenheiro de pesca. É o dia dos índios, suas terras e seus direitos no Amazonas e no Pará. Quer dizer, lá nesses dois estados, hoje é o dia do índio e seus direitos. O que mais? Hoje é o Dia Nacional da Ópera, é o dia de combate à pobreza e do Ministério Público. Hoje é o Dia Mundial do Macaco. Hoje é o Dia Internacional de Repulsa à espiritualidade alienada e manipulável. Tá bom? Isso tudo. Para fazer a vida melhor, tem aqui algumas orientações. Eu vou mencionar algumas. Diz assim, a primeira diz, solidão não é estar só, mas é quando nos perdemos de nós mesmos e não conseguimos nos encontrar nem nos nossos relacionamentos. Segundo, a maior distância entre duas pessoas é o mal entendido. Olha que interessante, né? É a grande distância entre as pessoas, é o mal entendido. Deveria ser o terceiro, mas aqui está 4. Na espiritualidade, se deixe usar por Deus com sugestões amáveis, submissas e se auto-oferecendo para o trabalho de lideranças em várias atividades. A outra, para o cônjuge. Aprenda como realçar melhor a sua beleza espiritual. Faz bem ao outro, inclusive. 6. Conselho de uma idosa. Produza todos os dias algo que seja para depois de sua vida. Produza todos os dias algo que seja benéfico, não é, para o depois da sua vida, né? Quando você morrer, ser útil para quem ficar. Ditados alertas. Com um olho no burro e o outro no cigano. É um ditado. Boi em terra alheia é vaca. Cão que levou mordida de cobra tem medo de salsicha. É um ditado. E é sério. E felicidade é algo que se multiplica quando se divide. Interessante, né? Felicidade é algo que se multiplica quando se divide com outras pessoas. Por fim, Jesus
João, capítulo... Deixa eu tirar aqui. João, capítulo 3, 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, né? Nós é que achamos que nós viemos ao mundo foi para condenar o mundo, nós, né? Mas Jesus não veio para isso, não. Jesus veio para salvar. Nós é que na nossa arrogância é que achamos isso. Aqui tem um vídeo estudo sobre ser magro e saudável. Aqui tem outro vídeo estudo sobre as 10 cartas paulinas mais teológicas. Outro vídeo estudo sobre os 10 maiores ensinos no Sermão do Monte. Outro vídeo estudo sobre os salmos mais preferidos na Bíblia. E aqui tem um banner sobre o nosso culto matutino e os temas que a gente trabalha, né, nesses cultos matutinos. Aqui tem um banner falando sobre o meu quarto pastorado, né, dando uma explicação sobre o meu quarto pastorado. Já está mais ampliado, viu? Porque isso aqui foi feito em março, né, desse ano. Então, agora já se ampliou para outras áreas, né, esse quarto pastorado. Aqui tem salvação fora do cristianismo, é um banner para o estudo desse assunto, a salvação fora do cristianismo. É algo que nos ofende muito, né? A gente fica muito ofendido com isso. A gente que eu digo é o joio, tá? Aqui tem a plataforma do Psicalme, né, com cursos e estudos, né, favorecendo as pessoas que entrarem nele. Aqui tem um banner sobre 7 dias de alto amor. Então, segunda, terça, o que fazer e tal. Aqui tem um banner sobre, né, uma página no Facebook sobre nosso mau testemunho cristão nesse mundo, tá? Então, tá lá. Aqui tem sobre a declaração doutrinária sobre o único Deus que nós estamos estudando, né, agora. Aqui tem um banner sobre Igreja Bíblica de Cristãos em Famílias, tá bom? Em famílias, é um panorama, não é? De uma realidade dentro do cristianismo. E aqui o culto de ontem, né? Que foi curtido por Maria Arideia, Valdenice Lisboa e Maria e Ivete Espíndola. Então, essas queridas curtiram o culto de ontem, tá bom? Deixa eu sair aqui do Facebook, eu vou aqui para o outro lado, vou tirar o Facebook aqui da tela e a gente vai para o nosso momento de oração, né? O nosso momento está aqui, deixa eu pegar aqui e colocar no comentário. Nosso momento de oração. O nosso momento de oração é um poema, né? Como os outros dias estamos fazendo. Então está aqui. Aqui tem Eliette Pereira, de Souza Brito. Ok, Eliette. Bom dia para você também, viu? Prazer em ter você aqui conosco. Vamos aqui para a nossa oração? Então diz assim: Senhor nosso Deus, te louvamos e agradecemos por nosso culto desta manhã. Te exaltamos por tua presença e direção a cada um de nós. Neste dia te glorificamos por tua imensa paciência conosco, teu carinho, misericórdia com o nosso jeito de ser como somos, luz e sal, tão defeituosos, tão fracos e toscos. Ao mesmo tempo, pedimos que continues os milagres em nós, as mudanças que teu Espírito tem feito em nossa alma. Pedimos que continues nos dando mais paciência com outros, as pessoas que amas e queres que amemos com o nosso bem, que compreendamos nossas limitações nos outros ao redor e tenhamos a paciência que queremos para conosco também.
Intercedemos por muitos que se enganam, né? Que se enganam em tua obra. Muita gente querida que quer ser bênção na vida de muitos, daqueles que precisam delas, do seu carinho e atenção, gente fraca, pobre, carente, que faz parte do teu trabalho e com o alimento espiritual carece de bom cuidado material. Abençoa estes teus filhos tão solícitos, fiéis e sociais. Supre também suas necessidades humanas e existenciais. Te agradecemos pelos aniversariantes de hoje. Imploramos por conforto aos enfermos teus amados. E te exaltamos por este culto, pelos que assistirem ele, pelos que se oferecem para apoios e sustento dele. Te pedimos, agradecemos e louvamos, confiados somente no nome que Jesus Cristo tem. Ele que é teu Filho, nosso Senhor e Salvador, para sempre, em toda a eternidade. Amém. Então essa é a nossa oração nesse poema, que fala exatamente o que gostaríamos de falar em nossa oração, tá bom? Nos nossos lembretes agora, temos que, na descrição deste culto, você tem aí o link 3, não é? Você tem vídeos, estudos que nós recomendamos que você assista, tá bom? E amanhã estaremos aqui cultuando a Deus e vamos conversar sobre recados bíblicos de Jesus aos ricos, tá bom? Então, recado a eles. Lembrando também que o PS CAPES tem o seu projeto Missão Esperança, e esse projeto inclui trabalhar as pessoas no seu aspecto emocional, existencial e espiritual. E é por isso que temos na quinta-feira um chamado Encontro de Oração, onde pessoas têm sido abençoadas, não é? Dentro dessa atenção emocional, existencial e espiritual. Tá bom? Aqui fala sobre o projeto Atendimentos Sociais. Aqui lembra que hoje é um ótimo dia, um dia maravilhoso, né? Um dia maravilhoso para você repensar sua vida com sua família. E virtudes, né, que cada um na sua casa tem e que você deve valorizar mais e viver e aproveitar mais dessas virtudes que cada um tem. Na sua rede social, divulgue respeito e tolerância com todas as pessoas, em nome de Jesus, tá bom? E aqui por último, a gente lembra essa nova estratégia que nós estamos utilizando nos nossos cultos. A nova estratégia visa para que este culto chegue mais longe usando as plataformas, pelo menos o Facebook. O que é que a gente vai fazer? A realização dele está sendo aqui no Facebook, mas a permanência desses cultos, desses vídeos, serão no YouTube, tá? Nós vamos ter links que vão gerar do Facebook para o YouTube, tá bom? E aí a orientação é o seguinte: assista e faça o seguinte. Se ainda não fez, lá no Facebook, faça a sua inscrição e ative o sininho que tem lá, para que você sempre esteja avisado dos cultos que vão estar sendo colocados lá. E para este culto, lá no Facebook, então, assista, ou você já está assistindo, curta, comente e compartilhe, tá bom? São CCC, não é? E a letra A, tá bom? Essa é a nova estratégia que a gente está tendo para que esse culto possa chegar mais longe do que já está chegando, das pessoas que estão assistindo, possa ir a mais pessoas, não é? E essa é a estratégia que o Facebook exige da gente, né? E a gente pede a cooperação de cada um de vocês. Muito bem, a gente vai se despedindo, e torcendo que hoje seja um dia maravilhoso para você, para sua família, para todos que você ama,
e que Deus possa lhe usar muito nesse dia, né, para a glória dele, tá? Eu vou colocar aqui a musiquinha para finalizar e a gente vai se despedindo nesse momento, tá bom? Então, Deus abençoe e hoje seja um dia maravilhoso na sua existência e nos seus relacionamentos. Até mais.